esse símbolo aqui significa não P. Então o P aqui é verdadeiro. Se não é verdadeiro, ele é falso. E assim por diante. Se não é verdadeiro, é falso. Se não é falso, ele é o que? Verdadeiro. E se não é falso, ele é verdadeiro. Ou seja, é o contrário daqui. Esse símbolo significa não. Mesma forma aqui, o mesmo símbolo significa não que. Vendo aqui a tabela de que, se é V, fica F. Se não é verdadeiro, é falso. Se não é falso, é verdadeiro. Se não é verdadeiro, é falso. Se não for falso, é verdadeiro. Agora aqui, esse símbolo que é um V, parece um V, mas não é um V, é o símbolo de ou P ou Q. Neste caso, ele só é falso quando os dois forem falsos. Ou seja, se tiver algum verdadeiro aqui, lembrando que agora é P e Q, nós estamos analisando esses dois aqui da linha, esses dois, esses dois, esses dois. Então, se tiver um que for verdadeiro, ele é verdadeiro. Neste caso aqui, tem verdade, fica verdade. Tem verdade aqui, fica verdade. Tem verdade aqui, fica verdade. E os dois que são falsos, falso. É o único caso no OU que ele é falso. No I já é o inverso. O I só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. No caso aqui, a primeira linha é o único que os dois são verdadeiros. Lembrando que essa é a regra. No I, esse símbolo aqui significa I, que é esse símbolo para cima. Só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. No caso, se tiver um falso, ele já é falso. Nesse caso já tem F, vira F. Esse F aqui vira um F. Esse F vira um F. Então, lembrando, o OU só é verdadeiro quando só é falso quando os dois forem falsos, e o I só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Agora aqui, ó, não P e não Q. Então nós sabemos que não P é F e não Q é F. Então é F e F. No caso do I, nós vamos analisar agora essas duas aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Por quê? É não P e não Q. Não é mais P e Q. No caso, não P e não Q. Vamos analisar essas duas colunas aqui, usando o mesmo símbolo daqui. É só observar isso aqui que é muito simples. Então, não P e não Q. Na regrinha do I, nós lembramos o que agora? Que só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Analisando aqui quais os dois são verdadeiros. A última linha. Então, a última linha é verdadeira. No caso aqui tem falso, fica falso. E aqui já tem o falso, fica falso. Aqui tem o falso, fica falso. Mesma coisa aqui, só que utilizando o OU. Essa mesma tabela de não P e não Q, utilizando o OU. Aqui. No caso o OU, nós vimos que só é falso quando os dois forem falsos. Eu vou até usar outra cor agora para não ficar muito complicado de enxergar. Então, no OU aqui, ele só é falso quando os dois forem falsos. Então, a única linha que os dois são falsos é a primeira. Então, é F. O resto que tiver verdade, vira verdade. E aqui nós temos por último uma bicondicional. Qual é a questão da bicondicional? Só é verdadeiro quando as duas são iguais. Então eu vou separar aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui para separar na cor. Deixa eu ver aqui, home. Coloco aqui. Então aqui é como se fosse outra tabela, que é o não P e não Q. Fica mais fácil para assimilar. Então aqui é a bicondicional, mas essa bicondicional é da P e Q. Então nós vamos usar a regra. A regra da bicondicional é a seguinte: ele só é verdadeiro quando os dois forem iguais. Então se aqui V é igual a V e aqui F e F. É estranho de entender aqui, mas F e F são iguais, então ele é verdadeiro. E V e V são iguais, então ele é verdadeiro. O restante que for diferente, V e F é diferente, F e V é diferente, fica falso. Tá feita a tabela de verdade, galera, com com os conceitos básicos do que são qualquer um.